E o chimarrão macanudo vai entrando pelo sangue. Vai melhorando as macetas, curando as juntas doridas, como água arisca de sanga sobre loncas ressequidas. Peito avoluma e arqueia como um cogote de potro, e as ventas se abrem gulosas por cheiros de madrugada, potrilhos em disparada num setembro de alvoroço. No coração do Pampa, onde o vento desenha horizontes sem fim, cada gesto tem memória e cada símbolo uma história. O gaúcho não apenas vive, ele cultua. E nesses rituais diários de fogo, assado, roda de chimarrão, música, pulsa a alma do Rio Grande do Sul. E para início de prosa, vamos falar desse ícone que nasceu antes do gaúcho ser chamado de gaúcho. Os indígenas, como charruas, guaranis, que abatiam o gado chucro andando livre pelos campos. Assim nascia o churrasco. O nosso verdadeiro churrasco do gaúcho é da vala, o churrasco feito no chão. Porque o Guarani, como era seminômade, ele caçava, escolhia os melhores pedaços da carne de caça e jogava num braseiro. Como diz o gaúcho, ele dava uma chamuscada naquela carne e, para quebrar o gosto do sangue, ele colocava cinza. Depois o Guarani missioneiro aprimorou esse churrasco. Este é um churrasco, um assado gaúcho. Na cidade chamam de churrasco hoje, mas na campanha se chama de assado. E esta é uma das formas mais arcaicas, mais tradicionais de fazer o churrasco num fogo de chão, que hoje evoluiu para a cidade e se fazem churrasqueiras com espetos rotatórios e coisas mais. Mas este é um dos sistemas mais antigos de se fazer uma carne assada, que se fazia em qualquer lugar, em acampamentos tropeiros, em trabalhos. Eu, por exemplo, fiz muito em trabalhos de aramado. Se ficava uma semana inteira acampado nos aramados, fazendo cercas de arame, e se comia o churrasco assado assim. Este talvez seja o maior símbolo do Rio Grande do Sul, que se mantém através dos tempos, porque o demais, tudo vai sendo superado pela tecnologia, pela evolução dos tempos, mas o churrasco se mantém através dos tempos, simbolizando o gaúcho em sua plenitude e sendo feito como nós estamos vendo aqui, tanto no sistema arcaico como no sistema da cidade, mas acompanhando a evolução parelho com ela e se mantendo sempre o símbolo. Bom, meus amigos, aqui uma peça de colchão de fora. Vamos fazer um charquezinho para demonstrar como é que é feito. Aqui, como ela é fina para cá, então eu vou charquear só essa parte aqui. Aí a gente, para pegar o sal parelho, charqueia isso aqui. Não tem mistério nenhum o charque. O charque na verdade, é a cura do charque aqui. Ó, aí já ficou parelho, ó. Aqui que a gente chama de charquear. Agora a gente coloca o sal, pode ser sal grosso ou sal fino. O sal não precisa economizar o sal. O sal pode botar bastante sal. Isso aqui eu deixo agora ele de 2 a 3 dias numa vasilha
que aí ele vai escorrer todo o líquido. E aí no terceiro dia a gente pendura ele no sol, deixa uns 2 ou 3 dias do sol, tá pronto o charque. Não tem muita ciência, né? O segredo do charque é o sal, tem que ter bastante sal. Muito antes mesmo do charque do churrasco, outro símbolo era ainda mais dominante nos povos originários: o mate, que resistiu por séculos e hoje é símbolo da união e hospitalidade, nosso velho chimarrão. Quando os jesuítas chegaram aqui, o Guarani já utilizava a erva mate nativa e natura em porongos com canudos de taquara para entrar em transe durante os rituais. Então, eles passaram a sapecar a erva mate e socar, né? Então isso foi uma mudança. Então o chimarrão vem desde o Guarani pré-jesuítico ou pré-colonização europeia. Então eles tiveram que aceitar a erva mate e no fim das contas transformaram isso num produto, né? que marca a identidade regional. Isso não tem como, isso é uma persistência guarani, não tem nem o que dizer, né? E as formas das cuias, por exemplo, elas têm tudo a ver com a cerâmica tradicional guarani, que era feita só pelas mulheres, que é uma cerâmica escovada. Essa cerâmica escovada com sabugo de milho, ela é um ponto de contato, assim. Ela não existia antes do contato com o europeu, tu tinha um outro tipo de cerâmica. E ela começa a aparecer nas reduções e ela tem todo o sistema tradicional. A única diferença é esse roletado e o uso, o adorno assim, de pequenos apliques, já meio que adaptando algumas coisas dos jesuítas. E daí os europeus começaram a gostar do chamate, do chimarrão. E quando iam para a Europa, queriam levar grandes quantidades de erva mate para dar para os seus amigos. E a erva mate do Guarani era de tão boa qualidade que causou problema para os colonos europeus, para o rei da Espanha, que eles não conseguiam mais vender a erva deles. Então o rei da Espanha limitou o número de arrobas de erva mate missioneira para que os colonos espanhóis pudessem vender a sua erva mate. Além da erva mate e do algodão, o Guarani exportava o couro do gado bovino, o chifre, o couro porque se fazia tudo com couro. O chifre eles faziam cabos de armas brancas, faziam pentes e faziam botões. O sebo para iluminar as ruas das cidades que não tinha energia elétrica. Então as tochas, né, com o sebo do boi dura mais tempo. E traziam algumas armas, sal, seda para enfeitar as igrejas. A organização produtiva, e que é ela que vai motivar a colonização, é a seguinte, quer dizer, esses territórios meridionais, eles eram territórios que não tinham bens, aquilo que se chamava artigos tropicais de alto valor, aqui não era possível plantar café, não era possível plantar cana, enfim. Não tinha minerais preciosos. Então elas foram ocupadas a partir do século XVIII, que é um resultado, é uma consequência da Revolução Industrial Inglesa. Por quê? Porque para o funcionamento das máquinas, né, era necessário correias de couro. Tá? E essas correias de couro, elas têm, óbvio, que uma vida útil muito pequena. Então havia uma demanda muito grande de couros. Tá? E esses couros existiam no gado chucro que havia, né, na região meridional. Bom, e aí alguém pergunta, tá, mas esse gado não é nativo, ele foi trazido, né, pelos europeus. Então, olha, o bom negócio é abater o gado para produzir couros, gado chucro, né? E aí tem uma palavra que é importante, tá? Os animais chucros, tá, eles vão ser chamados, tá, em espanhol de cimarrão, o gado cimarrão. A palavra cimarrão em português é chimarrão, então esse gado é o gado chimarrão. Tá? O cachorro vadio, o cachorro que está no campo, também é o cachorro chimarrão. Tá? E aí vem, quando o mate amargo é que era chamado de chimarrão.
que se tomava mate com açúcar, mate com leite, mate de tudo quanto é jeito. Então o mate amargo é o mate chimarrão, que passa a ser considerado uma bebida característica, né, tanto do gaúcho castelhano quanto do gaúcho daqui. Tá? Mas a expressão é uma expressão mais ampla. Tá? Então a gente pode encontrar na literatura assim, gado chucro, né, gado, e aparece essa do gado chimarrão, é importante. É cimarrão em castelhano, chimarrão em português, vai ser a tradução em português. Nessa jornada, o gaúcho contou com um aliado inseparável, um guardião, uma extensão do corpo e da alma do homem desta pampa, o cavalo crioulo, um símbolo do movimento, da liberdade e da coragem desta terra. Enaltecer e valorizar os primitivos tanques de guerra, os primitivos meios de comunicação, tração, locomoção, trincheira e muitas vezes em campo de batalha, que foram os cavalos. A importância dessa simbiose, dessa ligação entre o cavalo e o homem, entre o homem e o cavalo. O racional nessa integração verdadeira que o homem tem com esse animal. Quer dizer, muitas vezes o cavalo é muito mais amigo do homem do que o homem dele, porque muitas vezes ele é abatido, ele tiram cada alma de um cavalo, é um par de bota, garrão de potro, um chapéu, pança de burro. Sabemos sim que isso aí tem uma ligação muito forte, inclusive fazia parte do traste campeiro do índio, do qual nós assimilamos, e isto para nós mexe muito, para quem tem um cavalo, para quem teve um cavalo, para quem dependeu dessa trajetória como nós dependemos dos cavalos. Aqui, como é um potro, a gente começou ele rasqueteando ele, alisando ele. Agora vamos encilhar ele. Vamos começar a lida de encilha com xergão, carona. Isso aqui é dia a dia do homem do campo, funciona assim. E aí a gente vai encilhando ele. Vamos lidando. Como diz o gaúcho, vamos jogando as tralhas no lombo, né? Apertando o cavalo preto, é um cavalo novo, é um cavalo que está com 12 encilhadas, esse potro. E é um potro que pode, no nós aperta chincha, até fazer alguma artezinha. Mas isso faz parte do ofício e da lida do gaúcho. Principalmente potro, assim, quando a gente pega para lidar, para encilhar. Eles têm medo do arreio, tem medo de tudo, mas faz parte da lida. Isso, se nós não lidar com os cavalos chucro, nós não teremos cavalo manso. Então nós começamos por o chucro, a lida, que é para fazer um cavalo manso. Mas acredito que como ele é um cavalo que está bem começado, não há de fazer nada. Agora vem a parte mais delicada que geralmente o potro não gosta, que é o rabicho. É a parte mais complicada que geralmente o potro não gosta. E é uma coisa que ele sente cosca e coisa, mas a gente tem que usar para amansar. Desse jeito, cavalo preto. Vamos pro pelego, vamos por partes. O sobrechincha. E estamos aí, com o cavalo preto já praticamente encilhado. Como é um potro, a gente vai pro bocal. É a parte mais delicada, muita gente não conhece e não sabe como funciona. Vai dentro da boca dele aqui. E aqui vai a rédea no bocal. Aqui estão as rédeas. E aqui damos por encilhado o cavalo preto. Pode ver, aqui tudo pode acontecer.
Após muitas lutas e cavalgadas, o gaúcho cantou seu hino, ergueu sua bandeira, tapeou seu chapéu e mostrou que além de vitórias e derrotas, aqui existe bravura e honra. Então, o nosso hino do Rio Grande do Sul, é muito importante a gente frisar que os símbolos do Rio Grande do Sul, hoje, né, que a gente rememora esses símbolos, eles foram criados no período da Guerra dos Farrapos. A bandeira, em 1836, que representa, né, o Brasil, o verde e o amarelo do Brasil, agora divididos pelo ideário republicano, pelo sangue derramado na guerra. Essa bandeira foi criada em 1836 por Bernardo Pires da Rosa e por José Mariano de Matos. Em 1840 se cria o Brasão de Armas da República Rio-Grandense com uma série de simbologias, tanto de influência maçônica quanto da influência iluminista, né, do movimento iluminista, liberdade, igualdade, humanidade, fraternidade, que vão ser esses pilares simbólicos, né, que vão constituir a simbologia então da República Rio-Grandense. E o hino do Rio Grande do Sul? O nosso hino do Rio Grande do Sul, ele surgiu em circunstâncias muito particulares. Em 1838 acontece em Rio Pardo a Batalha do Barro Vermelho, que é uma batalha onde vai ter muitos feridos, muitos ali, né, que tombaram em combate. Mais de 1.000 soldados imperiais foram feitos prisioneiros. O chefe de armas na ocasião era o general Davi Canabarro, e dentre os prisioneiros se observa então que estava Joaquim José de Mendanha, que era maestro. Então eles acharam que esse maestro não tinha que estar ali preso e eles negociam com ele. Ele cria então a música, a melodia do hino do Rio Grande do Sul, Joaquim José de Mendanha. E aí a primeira letra do hino do Rio Grande do Sul, porque o hino que nós conhecemos hoje, ele é mais recente. O hino que nós tivemos lá dentro do campo de batalha, ele foi escrito por Serafim José de Alencastre, em 1838. E ele era uma canção à nação rio-grandense. Depois, logo em seguida, em 1839, vai ser lançada uma outra letra e ela só foi considerada válida porque ela chegou a ser divulgada no jornal O Povo da época. Então, que muitos associam a um anônimo, essa letra, outros dizem que poderia ter influência de Antônio Corte Real, e aí depois é que a gente vai ter a nossa letra do hino do Rio Grande do Sul, que é a letra do Chiquinho da Vovó, que é a letra que teve em 1964 uma estrofe retirada, que falava: entre nós revive Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. E a gente sabe que tem sido, né, e muito justo, né, que existem muitas pessoas hoje que questionam essa questão do hino, que fala, né, que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, associando que a condição imposta pela sociedade ao escravizado era algo, né, por falta de virtude. A gente sabe que o hino foi criado em um período diferente, que hoje nós felizmente temos uma ótica diferente da nossa história, também desses temas transversais e de todos os direitos de igualdade social e humana, que hoje a gente procura ser direcionado. Mas também se sabe que hoje a palavra escravo não é mais usada para definir o povo escravizado, porque o povo escravizado ele foi imposta essa escravização. Ele não foi escravo por escolha, ele não nasceu escravo. Então, dentro desse conjunto, né, tem lacunas ali históricas que acabam sendo trazidas à tona quando a gente fala que quem não tem virtude acaba por ser escravo. Mas dentro da construção do hino, com certeza ele fala de uma questão de regime político que não poderia se dobrar aos tiranos
porque senão se tornaria escravo daquele regime político. No mate passado de mão em mão, no fogo, no assado, nos sentimos mais conectados com a energia deste tempo. Nossa alma gaúcha vive agarrada na crina do cavalo, no cantar do galo, na insígnia bravia, na garganta e na poesia.